Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fração em matemática, sua história, como compreendê-la e sua aplicação, sua utilidade. Essa aula é dedicada especialmente aos alunos do quinto ano do ensino médio, porque esse assunto fez parte de um tema de pesquisa do nosso grupo da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, de um projeto integrador formado por mim, André Zanato, Kelly, Naya, Anitta, Adilson, Vitor e Levi. Então, seja muito bem-vindo e vem comigo. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar compreendendo a história, como se desenrolou a formação dos números até chegarmos na fração. Bom, primeiramente, a matemática surgiu na necessidade do homem em relação aos seus problemas ocorridos. Então, a primeira coisa que foi a necessidade do homem em contar. Então, uma das utilidades da matemática, vamos dizer assim, uma das funções da matemática é contar. Então, você tinha aquele pastor que estava cuidando do seu rebanho e ele, após levar elas para o pasto, precisava trazer todas novamente. Seja ovelhas, gado, enfim, contar inúmeras coisas, né? Como ele podia se certificar? Pense isso há muitos anos atrás, há mais de 3.000 anos, muito antes de Cristo. Como que ele poderia se certificar de que ele não estava perdendo ou deixando nenhuma para trás? Naquela ocasião, eles usavam um saquinho cheio de pedras. Cada pedra representava um dos seus animais. Então, conforme os animais eram levados para o pasto, ele colocava uma pedra no saquinho. Para retornar com os animais, ele tirava e não podia sobrar nenhuma dentro do saquinho. Se sobrasse uma, era sinal de que ele não trouxe todas de volta. Essa é a primeira situação. Lógico, nesse momento, a gente não está dizendo que já existiam os números como nós conhecemos hoje. Mas naquela ocasião funcionava assim. Há dados históricos, como vocês podem ver aqui, que além do saquinho com as pedras, eram demarcados também as suas posses com riscos em ossos ou em pequenos pedaços de madeira. Então assim ele sabia contar o que estava acontecendo. E é nessa situação, nessa formação dos números dados desse momento, então que nós podemos compreender o conjunto dos números naturais, que vai do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Porém, logo mais, com o comércio e com outras situações no decorrer da vida do homem, começou a se ter uma ideia de prejuízo. Poxa, eu estava cuidando, imagine uma situação hipotética, estou cuidando do rebanho de outra pessoa, eu não sou o dono, mas eu sou o responsável por aquilo. E de repente é acordado entre as partes que se eu perder algum animal, eu tenho que pagar por isso. Então vamos dizer que eu perdi um animal. Portanto, agora eu comecei a ter prejuízo. Eu devo um. Então, o número 1, aquela unidade, esse número começou a não ser suficiente para algumas situações. Então, foi sendo conveniente que aqueles números positivos não eram mais suficientes para representar os números. Eu precisava de uma situação melhor. Então assim surgiu o conjunto dos números inteiros. Dentro desse conjunto,
Eu tenho os números naturais, mas eu tenho agora o acréscimo dos números negativos. Então, se eu perco uma, né, mas eu pago, então menos 1 com 1, eu anulo, eu fico com 0 de dívida e quito a situação. Então, muito bacana. Agora, o problema matemático de hoje é, então, em que momento foi que surgiu a ideia do sistema fracionário? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é fração, né? Ela vem de um termo que quer dizer partido. A fração é uma parte. Imagine partir, aquilo que foi partido no meio ou em várias partes. Então, cada uma dessas partes é uma fração de um todo, de um inteiro. Perceba que no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, nós não temos números quebrados. Então, houve a necessidade, por conta de algumas ocorrências na vida do homem, de se dividir algo inteiro para poder interpretar um número mais apurado, mais preciso. Imagine se nós continuássemos só utilizando os números inteiros. Nós temos o sistema métrico, que diz o que é 1 metro e o que é 2 metros. Com ele a gente pode interpretar medidas. Mas não é suficiente para medir, por exemplo, a nossa altura. Porque se eu tiver só os números inteiros, então eu teria que medir indivíduos de 1 metro e 2 metros, sendo que a maior parte das pessoas está entre 1 e 2 metros. Então, perceba, a necessidade de contar proporcionou, no estudo da matemática, a interpretação dos números naturais e inteiros. Mas a necessidade de medir, principalmente de medir, é que teve a necessidade de surgir um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, onde se encontra o tema de hoje, o sistema fracionário. Por volta do século 3000 a.C., no Egito, especificamente nas margens do rio Nilo, que era uma região muito rica, as terras eram divididas e cada agricultor tinha lá sua demarcação bem definida para ele poder plantar, trabalhar a terra e gerar riqueza. Porém, o rio Nilo, em determinadas épocas do ano, ele enchia, transbordava e aquela demarcação que era feita com risco no chão, ela se perdia. Então, depois da enchente, os agricultores precisavam voltar para suas terras e demarcar tudo novamente. E uma nova enchente levava tudo. O problema isso começou a dar confusão. Alguém começou a pegar mais, outros menos. Outros tinham uma parte do terreno. Como medir exatamente o que era de direito de alguém? Então, os egípcios começaram a usar cordas. E a medida padrão, por curiosidade, foi feita com a distância de um nó a outro, e aquela era a medida padrão, a medida real que o faraó determinava. Então, para demarcar uma determinada área, com as cordas, eles sabiam a medida padrão. Então, uma distância, 2, 3, e fazia todo o entorno, todo o redor do terreno. Então, um determinado agricultor sabia, por exemplo, que ele tinha lá 20, 30, 500, 600 distâncias desse nó, que era a sua área, a sua periferia, vamos dizer assim, né? O seu arredor, a sua cerca, que teria que demarcar a sua área. Então, a sua área tem que ter esse total. Porém, quando chegava lá no último pedaço, não era a corda inteira, não era aquele trecho inteiro. Foi nessa situação que os egípcios começaram a usar o sistema fracionário. Porque daí faltava, vamos
né, para deixar mais claro para nós aqui na aula, vamos entender que entre, né, 0 e 1 poderia estar na metade. Então é onde começou, eles dobravam a corda no meio. Então esse cidadão, esse agricultor, ele tem direito à área dele demarcada, né, vamos dizer assim, por lei, pela regra. São 500 medidas desse trecho de corda, de nó a nó, mais metade, exatamente metade dela. Outros, no final, davam 1/3, a corda era dividida em 3 partes. E então, assim, eles começaram a usar o sistema fracionário. Então, é interessante a gente falar dessa história, porque isso ajuda a gente a entender como que surgiu esse sistema de medida, como que surgiu esse sistema matemático dos números racionais para interpretar o que não é inteiro. E nós temos essa necessidade. A matemática não é tão complexa assim. Ela serve, podemos dizer, basicamente para duas coisas: para contar e para medir. Para isso que a matemática serve. Mas nós, claro, com o avanço, né, com toda a nossa vida em sociedade que avançou muito em tecnologia e tudo mais, nós acabamos criando problemas mais complexos e acabamos precisando de mais recursos matemáticos para interpretar os nossos problemas. Bom, então a gente vai para a segunda parte agora, para adentrar a matéria e falar um pouco mais sobre essa divisão do inteiro do sistema fracionário. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiro a compreender por que a fração tem aquele formato e o que quer dizer, tá bom? Primeiro veja aqui, ó, a nossa pizza. Então o pizzaiolo vai lá, faz a pizza bonitinho. E aí ele convencionalmente corta dessa maneira, ó, em 4 e depois, ó, divide. E ela está dividida em 8 pedaços, que é o convencional que a gente está acostumado a ver, não é mesmo? Então nós temos um todo, que foi essa pizza, e ela foi dividida em 8 pedaços. A primeira coisa que é importante entendermos é que o sistema fracionário sempre compreende quebrar o todo em partes iguais. Então veja, não tem um pedaço maior ou outro menor. Nós temos um todo fracionado, quebrado em 8 partes. Tá? Então, é nesse momento que nós precisamos entender isso aqui. Tá? Veja, na forma de expor, de demonstrar o sistema fracionário, nós temos algo parecido com isso. Nós temos um traço, onde embaixo nós temos o denominador. Então, o denominador é para dizer em quantas partes o todo foi quebrado. Ele foi quebrado em 8. Agora, digamos que eu vou comer 2 pedaços. Então, o numerador, que o pedaço, o numerador, que é o número que vai em cima no sistema fracionário, ele demonstra, ele está dizendo quantas partes, quantas frações foram tomadas de um todo que foi dividido em 8. Numerador, na parte de cima, denominador na parte de baixo. O denominador, ele denomina como aquilo foi quebrado, como aquilo foi fatiado. E o numerador diz quanto eu comi, quanto eu peguei. Pode ser pizza, podem ser outras coisas. Bacana, né, pessoal? Então, nesse modelo, nós estamos falando da fração própria, onde o denominador é maior do que o numerador. Eu estou simplesmente dizendo que eu não peguei tudo. Eu peguei uma parte de um todo. Tá? Vamos entender no sistema fracionário o que é uma fração imprópria? Simples de entender. Imagine que hoje eu cheguei com fome, vontade de comer chocolate. Vamos refazer a situação? Vamos apagar tudo agora. Então vamos lá. Imagina que eu comi, eu sozinho abri as 2 barras. Dessa primeira barra, ó, eu peguei 4 quintos. 4 quintos dessa barra.
Depois da outra barra, eu fui lá e comi 2 quintos. Quantos pedaços eu comi? Pense nisso. Quantos pedaços eu peguei? Quantos pedaços eu comi? Tanto um quanto o outro, eles foram divididos em 5 pedaços. Mas eu comi 6 pedaços. 4 de um e 2 do outro. Isso não representaria para nós 6 quintos? Eu comi 6 quintos de algo que foi dividido em 5 partes, mas eu comi mais do que um inteiro. Por isso que o numerador, nesse caso, nessa situação, ele ficou maior que o denominador. Tá? Isso é chamado, conhecido como fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Podemos interpretar isso também da seguinte maneira. Quando eu como 5 pedaços, eu comi um inteiro. Então, eu comi 1 e 1/5. Também podemos interpretar assim. E isso nós podemos identificar em alguns instrumentos de medição, principalmente no uso de polegadas, como é o caso do paquímetro, onde a gente vai ver lá a divisão, né, em algumas escalas também, a gente vai ver a subdivisão da polegada em 1/2, 3/4, mas às vezes é 2 polegadas e 3/4, que é bem parecido com o que eu fiz agora do exemplo do chocolate para fração imprópria. Tudo bem?